Nunca imaginaríamos, sequer em sonhos, que o Brasil se transformaria nesse pesadelo paquidérmico de incompetência e corrupção, formando um imenso quadrilhão para todos os pontos que enxergarmos e nas investigações que vemos e assistimos perplexos. Muitos afirmam que a globalização enfraqueceu o Estado e fez com que as grandes corporações mandassem e desmandassem das instituições e a sistêmica corrupção abala as estruturas e engessa o funcionamento dos serviços públicos em geral. Assinalam que, mudando as leis, nós obteremos grandes avanços, o que não é verdade. O que necessitamos é incutir nas mentes, nas consciências das pessoas o sentido de responsabilidade, conjugado com o de governabilidade. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com as sábias palavras do desembargador Carlos Henrique Abrão. É inadiável a reconstrução do Estado brasileiro e para essa missão todos os cidadãos de bem estão alistados e convocados compulsoriamente sob pena de vivermos na desordem e no processo político, econômico e fundamentalmente institucional. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, mais um tema de profundo interesse público. Vamos falar com Norival Giroldo, Maria da Graça Passo Barbieri e Ana Célia da Silva sobre a Casa Comunidade Amparo Social e Asilar. Norival Giroldo é formado em Economia e Pedagogia. Foi diretor da Escola Senai, Volkswagen, desenvolvimento de projetos motivacionais, Ripasa, coordenador do curso técnico de Mecânica, Liceu de Artes e Ofícios, coordenador da creche Lar Bem-vindo e consultor de empresas. Maria da Graça Passo Barbieri é formada em Psicologia na USP, campus Ribeirão Preto, e é também detentora do curso de especialização em Gerontologia Social, Faculdade de Saúde Pública da USP. Ana Célia da Silva, bacharel em Serviço Social na Universidade Anhanguera, pós-graduação em Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais, professora de Ensino Fundamental, Escolas Estaduais. Uma instituição filantrópica sem fins lucrativos com capacidade de abrigar 53 idosos, que fica na região do Riacho Grande, na Avenida Coração Eucarístico de Jesus, número 300, bairro dos Fincos. Sejam bem-vindos ao programa Direito e Justiça em Foco. Igualmente, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Ora, quem agradece sou eu. Sabe por quê, Ana? Eu sempre digo isso ao telespectador e digo agora para vocês aqui ao vivo. Nós, do programa Direito e Justiça em Foco, levamos à sociedade brasileira informação correta, informação verdadeira sobre assuntos desse teor, desta categoria, que é um assunto de interesse público, não é? Vocês Sim. tratam de 53 idosos. Isso é muito importante, porque hoje há também uma carência muito grande no sentido de adornar o idoso da maneira como ele deve ser adornado. Muito bem, Maria da Graça é encarregada do programa de atenção à pessoa idosa, Prefeitura do município de São Bernardo do Campo, correto? Correto. Eu fui encarregada do programa de atenção, eu aposentei. Sim. E aí, quando eu aposentei, eu fui trabalhar na instituição. Muito bem, mas você era chefe da seção Integração Social. Integração Social. Da Prefeitura de São Bernardo do Campo. São Bernardo, é. Mas não continua como voluntariada?
Não. Aí, quando eu aposentei, a instituição me chamou para trabalhar lá. Eu era voluntária da instituição, ajudava de alguma maneira, e aí eu fui convidada para trabalhar. Você também é coordenadora técnica dessa instituição, né? Eu desenvolvo Muito esse bem. papel. Apresentação do perfil dos moradores, por favor. Então, os idosos que nós atendemos, 50% deles não têm família. A outra parte tem família, mas tem os vínculos, os vínculos familiares com essa família já estão esgarçados, então tem um histórico de vida muito complicado. E às vezes são idosos que são cuidados por outros idosos. Os familiares que eles têm também são idosos e que não estão dando mais conta de cuidar desse seu parente. Né? Então, a gente tem um convênio com a prefeitura e nossos idosos são encaminhados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que é da prefeitura. Muito bem, mas de que forma que vocês auxiliam esses idosos? Porque são 53. E eles permanecem no local, na sede da instituição. A instituição é uma instituição de longa permanência para idoso. O que significa isso? É uma moradia. Eles residem lá. Esses idosos são todos residentes, moradores lá da casa. Então, eles recebem todo o amparo que eles receberiam em casa. Então, eles moram lá, eles têm alimentação, tem a parte de vestimenta, medicação. A gente tem uma equipe técnica bem ampla que assessora, que cuida desses idosos. E eles têm atendimento 24 horas por dia. Né? A gente tem funcionário lá na casa de manhã, de tarde e de noite, a noite toda. Aula também de artesanato? Tem aula de artesanato? Tem a fisioterapeuta, a assistente de cuidados mesmo, que tem uma formação em enfermagem, ela é a responsável pelas cuidadoras, né? Tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da cozinha. Assistência odontológica também? Não, assistência odontológica nós temos uma parceria com uma dentista da comunidade, e ela é que atende esses idosos que a gente... Mas ela atende na própria instituição? Não, ela atende no consultório dela. No consultório. E Exato. vocês fazem também o traslado? Sim. Por exemplo, nós não temos médico na instituição, porque pela legislação da assistência social, a gente não pode ter médico, é uma residência. Em residência a gente não tem médico. Mas a gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde do município. Muito então, bem. Todo mês o médico da família, que é da UBS, que é próxima da instituição, vai lá na casa, faz avaliação e eles são atendidos por essa UBS. Mas são médicos particulares, então? Não, é médico da rede pública, da Secretaria de Saúde. Ah, bom, mas então há um vínculo nesse sentido. Há uma articulação toda claro. com a Secretaria. Claro, e me diga uma coisa, atividades recreativas... Sim, além do artesanato, a gente sai, eles fazem passeios, a gente leva nos lugares da comunidade, por exemplo, onde nós estamos, tem uma represa do lado. Sim. E lá tem A represa Billings? A represa Billings. Sim. Tem uma prainha, então a gente vai toda semana, todo mês, a gente vai com eles lá para eles passearem ali, comer peixe, que é uma das atividades que eles mais gostam de fazer. Essa semana mesmo a gente vai levar na praia, levamos para o cinema, para o teatro, enfim, eles têm toda eles não ficam restritos à instituição, eles saem. Então, muito bem. Giroldo, aqui eu tenho uma dicção muito interessante, importante, relevante, bastante relevante, que eu acredito que vocês produzem isto, não é? Muita atenção, muito amor e muito carinho. Hein, Giroldo? Sim. Isso eles têm de sobra. Eles têm carinho, têm atenção, eles podem circular livremente pela instituição, que eles conseguem caminhar, mas o carinho tem muito, muito mesmo. E muita atenção, né? Sim, sim.
com toda a atenção possível. Mas vocês me digam uma coisa, Girodo, nós somos 4 idosos, correto? A Ana não. Ela não. Não, então somos 3. Tá perto. Tá bom. Ela ainda é mocinha, né? Mocinha, perto da gente é mocinha. Muito bem, me diga uma coisa, Girodo. Vocês dão, essa atenção que vocês dão, é uma atenção superficial ou uma atenção mesmo para valer? Não, é para valer. As pessoas que estão lá são orientadas para tratá-los condignamente, para que eles possam ter uma condição de vida muito saudável, para que eles possam usufruir daquele espaço onde eles ficam o tempo todo. Mas são pessoas humildes, né? Sim, bastante humilde. São, né? São. Muito bem. E você, minha querida Ana, me diga alguma coisa sobre a sua participação na instituição. Tá. Eu sou assistente social, né? E o serviço social dentro de uma instituição como essa, ele garante, né, todos os direitos do idoso, né? Da parte, assim, desde documento até o lazer. Né? A alimentação garantida. Então, nós fazemos toda assim, essa supervisão, essa orientação e o perfil do nosso idoso que chega lá, ele geralmente é um idoso que às vezes ele nem documento ele tem. Né? Então, o serviço social, ele vai em busca desse documento, em busca dos seus direitos, né, da parte de benefícios, né? Ele vai inserir esse idoso dentro do seu papel de cidadão. Por quê? Nós temos idosos que eles, às vezes, são ex-moradores de rua ou pessoas que moravam sozinhos, que não tiveram esse acesso, né? E tem um outro tipo de idoso que, às vezes, tem um familiar, mas esse familiar, ele está totalmente esgotado no cuidado, né? Então, esse familiar, ele está precisando de ajuda, né? Então, a instituição, ela se torna uma ajuda tanto para o idoso quanto para o familiar na hora do acolhimento. Quando se ajuda alguém, Girodo, Maria da Graça e Ana, é necessário ajudar mesmo no sentido lato. Agora, para isto, há necessidade de um produto chamado financeiro, ou seja, dinheiro, Sim. não é? Eu quero saber de vocês o seguinte, há algum convênio com alguma prefeitura, por exemplo, que ajuda vocês a fazerem o bem? A gente tem um convênio com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Sim. Todos os nossos idosos são munícipes da cidade de São Bernardo, né? Então a gente tem esse convênio com a Prefeitura de 53 vagas, né? Claro que o recurso que a Prefeitura repassa para a instituição não cobre o custo total do que a gente gasta. Mas além da prefeitura, a gente tem parceria com algumas entidades, a gente tem doações da comunidade, né, grupos que nos auxiliam com doação. Então, porque o que a gente recebe da prefeitura cobre folha de pagamento, não cobre mais que isso. Eu vou agora colocar aqui em termos, gostaria que vocês também desenvolvessem, não é? Aquilo que a gente vai colocar. Instituto Envelhecer. O que significa isso? Então, esse Instituto Envelhecer foi um lugar onde eu fiz estágio antes de eu ir para a comunidade de amparo. Era um outro projeto, né, do qual eles cuidam dos idosos na casa. Isso foi onde, antes de eu ir para a comunidade de amparo, né, eu trabalhei na Envelhecer, que é um outro projeto. Então, mas Ana, me diga uma coisa, a comunidade de amparo não tem nada a ver com a cidade de Amparo, tem? Não. Ah, bom. É de São Bernardo do Campo. É isso que precisa ficar, que vamos deixar bem claro, porque quando se fala em Amparo, nós localizamos o quê? Uma cidade que nós temos cidade aqui de Amparo, né? no estado de São Paulo. Mas Amparo significa amparo mesmo. aos idosos. Correto? Correto. Muito bem. Não, a gente precisa explicar bem, porque às vezes há uma certa confusão. Tá bom, a pessoa vai, tá bom, então deixa eu ir para Amparo que eu vou visitar essa instituição. Não, a instituição não é em Amparo. É Amparo aos idosos aqui na comunidade de Ribeirão Pires, é isso? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo.
São Bernardo do Campo? No Riacho Grande. Riacho Grande. Assim, é antes de Ribeirão Pires, é isso? Isso. Ah, muito bem. Ana, Instituto Envelhecer, o que significa? Então, Envelhecer era um outro projeto, né, do qual eu fiz parte antes de eu ir para a comunidade de amparo social. É um projeto que cuida de idosos na casa, né, na casa dele, ou o projeto arrumava uma casa e cuidava desse idoso. Depois desse projeto, eu fui para a comunidade de amparo, do qual cuida do idoso institucionalizado. Comunidade, você quer dizer, nessa instituição que fica aqui perto de São Paulo. Perto de São Paulo, em São Bernardo do Campo, região do Riacho Grande. Muito bem. Isso precisa deixar bem claro, porque nós temos que dar ao telespectador essa noção de localização onde se encontra essa instituição filantrópica. Certo. Não é isso? Muito bem. E me diga uma coisa, e você como assistente social, você tem então tido a oportunidade de dar a sua colaboração, é voluntário? Não, eu sou funcionária. Ah, você é funcionária sou pública? funcionária. Não é funcionária pública. Você é eu sou contratada como autônoma, mas eu tenho um vínculo empregatício. Sim, claro, né? claro. Muito bem. Agora, me diga uma outra coisa, qual é a necessidade de colaboração? Bom, necessidades são várias, né? O que acontece? É uma instituição que ela é grande no espaço, ela é grande na quantidade de funcionário, de moradores. Então, assim, nós precisamos de muitas coisas do qual os convênios que a gente tem não cobre. Então, nós precisamos de projetos para manutenção do espaço, né? Devido à localização, que nós ficamos muito próximo da represa Bilis. Assim, faz divisa mesmo. Um lugar muito úmido. Então, o prédio ele está sempre precisando de manutenção. Então, a gente precisa de recurso para cuidar do espaço, de recurso para cuidar do morador, do alimento, né, do seu cuidado no dia a dia. Eu estou colocando umas imagens aqui que, Sim. naturalmente, dá para nós visualizarmos o que você está falando. Quer dizer, Sim. há necessidade mesmo de vocês terem um amparo financeiro também, não é? Exatamente. Então, nós temos, né, um convênio com a prefeitura, mas isso não atinge toda a necessidade que nós realmente precisamos. Né? A gente precisa de parcerias. O que significa ILPI? ILPI. 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 Instituição de Longa ILPI. Permanência para Idosos. Instituição de longa permanência para idosos. Olha que interessante. Eu acho que vocês foram felizes, viu, Giroldo, em criar, não é, esse slogan. Olha que maravilha. Eu vou repetir. Instituição de longa permanência para idosos. Isso. Na verdade, essa nomenclatura, né, ela vem do SUAS, né, da política nacional mesmo, do Sistema Único da Assistência Social. Sim. Por quê? Né? Aquela palavra asilo, ela ficou muito estigmatizada, pesada, né? Então, como mudou o formato dos cuidados dos idosos, sim. Então denominou-se ILPI, que é um lugar de longa permanência, não é eterno, de repente volta para casa, mas é um lugar em que ele vai morar e vai ser a casinha dele. Sim, entendeu? Mas eu gostaria que você me dissesse mais alguma coisa a respeito de como são tratados esses idosos, porque o Giroldo já me deu uma noção, não é? Ele falou sobre até roupa de uso pessoal, cama e banho individualizado. Existe lá? Sim, existe. Existe? Eles têm tudo separado, cada um tem sua própria roupa, tem a lavanderia que cuida disso, tem espaço para guardar tudo. Sim, e acompanhamento médico especializado também você já falou. Também. Não é verdade? Isso existe? Existe sim, nós temos a parceria com a rede, né, do município, né, do SUS. Sim. E eles são atendidos pelos... Mas o SUS atende bem? Atende, sim. Atende sim. E lá em São Bernardo eles atendem bem? Sim, nós temos uma boa parceria com a UBS da região. Para concluir este bloco, eu pergunto aos três, Graça, Giroldo e Ana. É muito difícil trabalhar e tratar de pessoas idosas? É difícil. Mas, mais que difícil, você precisa gostar.
de fazer esse tipo de trabalho, porque eles exigem muito carinho, exigem muito cuidado, muita atenção, né? Mas a gente dá conta de fazer isso, se você gostar. Se você não gostar, eu diria que é impossível você cuidar de idoso. É diferente da criança? Sim, a criança ela tá construindo uma história, né? Ela está começando a construir a vida dela. Claro que tem todos os problemas que a gente conhece da nossa sociedade doente, né? Sim. Mas você dá conta de fazer um trabalho com a família, fazer um trabalho com a criança. O idoso já tem uma história. E às vezes uma história muito ruim com a família, com os filhos, E isso, para você reconstruir isso, é muito difícil. Muito bem. Giroldo e Ana, não basta então a vontade, é necessário a disposição? Sim, além disso, você precisa exercer o princípio da tolerância, da compreensão e do amor. São 3 coisas que estão ali presentes em todo o momento que você vai tratar com o idoso. É saber entender a necessidade dele, baseado na vivência que ele já trouxe, no que ele já sofreu. Você precisa entender. Nós não estamos lá para brigar com ele, é absoluto. Estamos lá para fazer esse tripé. Carinho e tolerância. Tá certo isso, Ana? Certíssimo, principalmente a tolerância, né, que ele falou. Quando a gente cuida de uma pessoa que ela já vem com uma personalidade própria, então nós temos, né, 53 personalidades, certo? E essas personalidades, às vezes, elas são muito diferentes do que a gente imagina. O idosinho ali, né? E o idoso, ele é uma pessoa. Ele tem seus gostos, eu não gosto daquilo, eu gosto disso. Então, no dia a dia, para você cuidar de um grupo com 53 pessoas com vontades diferentes e tentar fazer um convívio ali, então você tem que saber mesmo unir, né, todas essas personalidades de forma que eles vivam assim em comum, né, em comunidade ali. Mas essas pessoas, elas são pessoas que têm suas histórias. E isso, a instituição, nós do Serviço Social, a gente precisa conhecer a história deles, mas não vamos tratar baseado nisso, porque são pessoas que, por alguma razão, quebrou seus vínculos familiares. Mas nós não tratamos com julgamento. Não importa o que ele fez no seu passado, não importa o que aconteceu com a sua família, nós vamos cuidar dele, porque hoje ele precisa de ajuda. De cuidado. De cuidados. Muito Independente do que ele fez, né, lá no seu passado, e que hoje adquiriu uma doença, adquiriu alguma dificuldade financeira, uma pessoa que às vezes tinha bens e hoje não tem mais nada. Né? Então essa pessoa está ali precisando. O que aconteceu não nos importa. Muito bem. Eu vou pedir permissão a vocês agora, Ana, Giroldo e Graça, para chamar um pequeno intervalo, tá bom? Ok. No segundo bloco nós vamos continuar essa conversa maravilhosa. Tá? Falou. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá! Hoje irei abordar o tema como obter êxito no caminho de educar os filhos para a felicidade, começando por pensar no positivo. O que significa? É ter uma atitude proativa com relação a problemas e dificuldades. Pensar na solução, aceitar as situações com serenidade e evitar lamentações que não levam a nada. A chave do pensamento positivo reside em conhecê-los bem e ter expectativas realistas em relação a eles. Os pais devem ter um pequeno plano de ação para o desenvolvimento pessoal de cada filho, utilizando esse plano como reforço positivo a partir do resultado alcançado. Se seu filho ou filha é bagunceiro ou bagunceira, proponha uma pequena meta, como, por exemplo, guardar o tênis no lugar. Quando perceber que a criança já se habituou a fazer isso, elogie e estabeleça outra meta nessa direção, como arrumar a própria cama,
Ajudá-lo a colocar uma pequena meta ou objetivo e que percebam que conseguem superar problemas e vencer pequenos desafios. Os pais devem perceber as inseguranças e sensibilidades em seus filhos e ajudá-los a melhorar sua autoestima e autoconfiança. Um Kid Coach pode ajudar os pais nesse trajeto para juntos montarem um bom plano de ações com seus filhos. Elogiar e nunca ridicularizar, conhecer suas pequenas conquistas ou algo que se esforçaram para fazer sem exagerar. Valorizar suas qualidades, dizer quais são os pontos fortes e dar a oportunidade para eles demonstrarem as suas habilidades. Ajudá-los a identificar suas emoções e que aprendam a tomar decisões racionais. Escutá-los de forma empática e valorizar as opiniões e preferências. Mesmo quando pequenos, dar-lhes oportunidade de escolherem a sua roupa, fazerem a própria mochila da escola, ajudarem em casa, ou seja, que se sintam capazes e independentes. Mostrar-lhes que são muito importantes na família e que ajudam e participam de decisões sobre a casa, viagem e outros assuntos de interesse comum. Ajudá-los a desenvolver a capacidade de resolver problemas. Desde pequenos, ajudá-los a vencer e suportar frustrações. Evitar superproteger, não resolver os problemas por eles, motivar a que se relacionem com os outros coleguinhas, grupos, amigos, porque vão desenvolvendo uma capacidade social de adaptação que gera a segurança. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com a Graça, com o Giroldo e com a Ana. São pessoas bastante interessantes e elas cuidam de idosos. E isso precisa de uma paciência muito grande. E eles, tenho certeza absoluta, já demonstraram aqui no primeiro bloco que são detentores dessa paciência. Muito bem. Veja, vocês me falam, e eu inclusive até aceitei de uma forma bastante relevante a instituição de longa permanência para idosos. Agora, para que se tenha uma longa permanência, é necessário que se tenha uma estrutura, ou topografia dessa estrutura adequada para atender os idosos. Eu pergunto a vocês três, Giroldo, há possibilidade de você me informar agora se essa estrutura ela é a definitiva ou se vocês vão naturalmente modificar e precisam de ajuda? Sim. Onde nós estamos hoje, a modificação não é possível, porque o terreno é muito desnível. Você tem lá por baixo uns 50 degraus ou mais para aqueles idosos. E degraus para idoso não é bom. É terrível. E as rampas são muito inclinadas. Para você retirar um cadeirante lá, muita dificuldade. Então, nós estamos com um projeto de construção de um novo edifício. Nós conseguimos um terreno junto à Prefeitura de São Bernardo. Ah, que bom. Ele tem aproximadamente 3.500 metros, tamanho suficiente para abrigar todos os nossos idosos. Então nós estamos numa luta constante de arrecadação de fundos para construir esse prédio. Esse é um projeto de longo prazo. Tornar realmente a estrutura totalmente adequada às necessidades físicas dos idosos. Muito bem, isso foi muito bom você informar aqui ao telespectador pelo seguinte fato, porque nós vamos colocar agora, aproveitando esse momento, nós vamos colocar agora venha conhecer nosso grupo e nosso trabalho. E, naturalmente, o Facebook também, o site, não é? E também os telefones e os e-mails para que o seu telespectador se interessar e quiser colaborar, não é? Que o faça
naturalmente obedecendo esses critérios que a gente está colocando agora aqui no rodapé da imagem, ou na imagem propriamente dita. Então, há necessidade de vocês mudarem de local, é isso? Sim. Muito bem. Para que eles tenham realmente a condição de vida mais digna, para eles possam se locomover melhor. Eu faço essa pergunta, eu inclusive me atrevo a dizer ao telespectador que eu fiz essa pergunta porque eu os conheço e eu sei da idoneidade que eles ostentam, não é? E também esse voluntariado que já nasceu no sentido de tratar bem o seu semelhante, tratar bem o próximo. E vocês escolheram, naturalmente, tratar bem dos idosos. Sim. Porque vocês acham que os idosos são maltratados aqui no Brasil? Posso dizer que, assim, a gente até discute isso com bastante frequência, que a política do país, a política nacional do idoso, o Estatuto do Idoso, eles são os mais avançados. Sim, que a mas esses gente são os conhece. direitos do idoso, né? Sim, eles estabelecem, o Estatuto de Idoso é um marco legal. Então há uma contrapartida É entre o uma Estatuto e a E a realidade realidade, exatamente. É que tanto a política quanto o Estatuto, eles não foram implantados integralmente. O Brasil esqueceu que o país está envelhecendo, ele não é mais um país de jovem, né? Então a gente tem uma porcentagem muito grande de idosos. Por que a gente recebe muito idoso lá, que tem idoso cuidando de idoso? Porque é o pai que está vivo, com o avanço da tecnologia, o avanço da medicina, os idosos estão vivendo mais. Então a gente tem muito idoso que está lá com inclusive 90, com o avanço da medicina. com o avanço da medicina. Então eles têm 90, 95 anos e ele tem um filho de 70, que também já está idoso. E não dá conta mais de cuidar disso. Então, a política... A gente tem a legislação que prega isso, só que a gente não tem a política implantada. E aí fica difícil. Então, com isso, ele é meio que negligenciado. Esse é um defeito do Brasil, dos nossos políticos. Eu sou obrigado a falar nossos políticos e falo isso com um sentimento de bastante preocupação, porque a coisa não está nada boa para o Brasil. Haja vista o que está acontecendo nesse país, a corrupção, os desmandos e a falta de cuidado do povo, não é? E, inclusive o índice altíssimo de criminalidade. A criminalidade agora ela é tão poderosa que são os criminosos que estão mandando no país. Eu fico apavorado com isso, porque o povo brasileiro é um povo bom. Haja vista vocês aqui conversando comigo no programa Direito e Justiça em Foco e transmitindo à sociedade, ao povo, ao jurisdicionado, essa bondade que vocês ostentam. Isso é uma bondade, isso é próprio das pessoas que cuidam, né, dos seus semelhantes. Então, a coisa não é fácil, a coisa está muito difícil. Daí porque esta preocupação. Então, eu acho que nós temos que dar um jeito nisso. Temos que dar um jeito. Portanto, você que vai votar agora no dia em outubro deste ano, não é? Você precisa tomar muito cuidado. Não votar em falastrão. Não votar em pessoas que falam muito e não resolvem nada. Porque se o país, se as autoridades constituídas te retirassem do papel as suas ideias, criatividades maravilhosas para o Brasil, aí nós teríamos um bom retorno dos impostos que nós pagamos. Mas acontece que, lamentavelmente, só fica no papel. E tomem cuidado com aqueles que dizem estamos fazendo isso e na realidade não estão. Eles só querem se aproveitar do momento para que você, como incauto, me perdoe, até eu também sou incauto, votar numa pessoa que não merece nenhuma consideração. Bem, isso aqui foi um desabafo. Perfeito. Foi um desabafo.
É o mesmo sentimento que Entre nós temos. todos. É o mesmo É sentimento o mesmo que vocês têm. sentimento. É o mesmo sentimento do povo. Sim. O povo sabe disso. Sim. O Como... povo sabe disso, mas o povo só não pode fazer nada. Como eu disse, nós estamos sendo governados por bandidos. Verdade. São os bandidos que estão governando este país, lamentavelmente. Eu digo isso com bastante até constrangimento, porque não era isso que eu queria dizer. E eu queria dizer outra coisa, que, poxa, nós temos bons políticos, nós temos bons governadores, nós temos um bom presidente, mas não é, não temos. Lamentavelmente, não temos. Bem, vamos continuar aqui com a nossa conversa? Hã? Sim. Por favor. O que é que vocês têm mais a dizer sobre essa maravilhosa instituição de longa permanência para idosos? Nós precisamos de muita colaboração, de muita ajuda, e para isso a gente pede que as pessoas vão até lá conhecer, né? É muito interessante você conhecer aquele que você vai ajudar, né? É verdade. Você pode ir, nós vamos receber de portas abertas, vai conhecer a instituição, os projetos que a gente tem interno, conhecer o próprio idoso, né? Então, vai lá e depois você vai nos ajudar naquilo que você puder, se for uma pessoa física, se for uma empresa, né? No que puder para que esse cuidado, que para nós é um trabalho de formiguinha. Nós já temos aí um grande avanço, porque a Prefeitura de São Bernardo já está ajudando, Sim, não é? mas é um projeto que exige muito mais Além. do que ele nos oferece. Sim, mas a Prefeitura, no meu modo de sentir, ela está colaborando com aquilo que ela pode. E então, os políticos que lá estão, nós temos que respeitá-los, não é? Em contrapartida daquilo que eu falei anteriormente. Porque eles, nesse particular, Sim. eles estão ajudando. Sim. Mas nós queremos que ajudem mais. Sim. Não é? A gente só não pode esquecer que é dever do o Estatuto e a legislação, a Constituição, Estatuto do Idoso. a Política Nacional e o Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado. Não, na própria Constituição. A Constituição, exato. Então, na realidade, quando eles estão nos ajudando, é porque nós estamos desempenhando o papel que eles deveriam desempenhar. Na medida que a Prefeitura não tem condição de fazer isso, ela o faz através de uma instituição de longa permanência. Posto isso, eu não estou criticando a Prefeitura, porque da nossa região, lá da região do Grande ABC, a de São Bernardo é que tem um convênio que paga de uma maneira mais digna essas vagas, porque os outros são vergonhosos. Sim, né? tem. Mas eu quero dizer que também, eu só quero pontuar isso, que é a obrigação do poder público estabelecer isso, uma vez que ele não faz, ele tem... É que nem creche, por exemplo. Se eu não tenho creche para todas essas crianças, eu vou conveniar algumas creches, porque a obrigação eu dar serviço, atendimento para essas crianças é a mesma coisa do idoso, né? Muito bem, então quer dizer que a instituição, ela para se manter, ela necessita de uma ajuda um pouco mais acentuada, Mais consistente. mais Não consistente. é suficiente, né? Mais consistente. Porque nós temos, de um lado, a eficiência, a capacidade e a eficácia do tratamento ao idoso nessa instituição. Mas, do outro lado, nós precisamos, não é, uma solidez maior quanto à parte física, não é, o local. É isso? Muito bem. Em quais, então, em que nível de conselhos a instituição possui registro de comprovação de idoneidade? Porque nós falamos tudo até agora, mas como eu conheço a idoneidade de vocês, está ótimo. Mas nós precisamos passar para o telespectador, para a sociedade brasileira, essa idoneidade, essa comprovação da idoneidade. Então, gostaria que vocês se manifestassem. Bom, a gente é registrado no... Para a gente poder ter convênio com a Prefeitura, a gente tem que ter uma série de registros, de documentos. Um deles é o Conselho Municipal de Assistência Social. A gente tem que ser registrada nele. A gente tem registro no Conselho Municipal do Idoso.
temos registro no SEBAS, que é um registro federal, que sem a gente estar registrado no SEBAS, a gente não consegue estabelecer nenhum convênio com nenhum órgão público. Temos também o certificado de utilidade pública municipal, né? E para a gente ter todos esses registros, a gente tem uma fiscalização constante do Ministério Público, da Vigilância Sanitária e dos demais órgãos, né? Então, a entidade filantrópica, a organização da sociedade civil, ela é muito mais exigida e fiscalizada do que uma empresa particular. A fiscalização, então, A fiscalização ela é eficiente. É Eficiente, porque ela vai todo mês, eu não sei. Cobra muito, muito. Muito, né? Muito. Muito bem. Eu agora estou terminando o programa, já vou encerrar, daqui a pouquinho já vou encerrar. Mas antes eu queria que você, por gentileza, vocês três, por gentileza, me dissesse o seguinte: nominar as entidades governamentais, embora eu já saiba a resposta, ou não, que contribuem financeiramente para a instituição. É só a prefeitura. Só a prefeitura. Eu já sabia da resposta, viu, telespectador? Só a prefeitura de São Bernardo do Campo, porque ninguém mais, não contribui para esta instituição que não é que nos parece séria, ela é séria. É uma instituição que Direito e Justiça em Foco pode assinar embaixo pela idoneidade dela. E eu também, como desembargador do Tribunal de Justiça, aposentado, mas como desembargador do Tribunal de Justiça, eu assino embaixo, porque conheço a atividade e conheço a idoneidade dessas pessoas que trabalham lá. Bem, eu quero, por gentileza, que vocês recebam um pequeno presente, não é, do programa Direito e Justiça em Foco. É um livro de Silvio Ranieri, um autor italiano, sobre o crime complexo. Eu tive a audácia, né, de traduzir e a Quartier Latam de publicar. Então eu vou passar esse livro para que fique na biblioteca da instituição. A você, Geraldo. Muito obrigado. Tá bom? Agradeço em nome de todos nós. Muito bem. Considerações finais, cada um de vocês, rapidamente. Agradeço a oportunidade, né, da gente estar divulgando o nosso trabalho nesse programa aqui e, né, pedimos realmente que a gente receba mais colaboração, né, principalmente da sociedade civil, que possa vir contribuir de alguma forma. Muito bem, Geraldo. Estendo a todos o convite para nos visitar, para sentir a nossa realidade de perto, para viver um pouquinho a vida daqueles que estão lá conosco. Esse convite é sensível a todos. Eu queria agradecer essa oportunidade da gente estar podendo falar um pouco da instituição, mostrar o trabalho que a gente faz e convidar todos para nos visitar. Será um prazer. Muito bem. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Immanuel Kant. O agradável, o bom, o belo são valores que buscam a satisfação. E acrescento: métodos para alterar a moral sexual e remodelar o conceito de família fazem parte de uma estratégia meticulosamente traçada para manipular as consciências, reduzir o índice populacional e instaurar um governo totalitário no mundo inteiro. Quero agradecer mais uma vez a presença de Norival Giroldo, Maria da Graça Passo Barbieri e Ana Célia da Silva no programa Direito e Justiça em Foco. E na esperança de que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Queria cumprimentá-los da seguinte forma: vamos dar a mão os quatro, uma mão,
para formar uma cadeia de união, que você conhece bem, né, Giroldo? conheço. Muito bem. Essa é a cadeia de união e que possa passar naturalmente para a sociedade, ok? Ok. Muito obrigado. Si ma folie fait ton désespoir,